Sérgio Habibe é daqueles mistérios que reúnem popular e erudito com a mesma tranquilidade com que nos mostra músicas que falam de fadas, duendes e personagens da cultura popular do Maranhão. Sérgio, com sua música imprevisível, navega em todas e sempre leva o seu barco a bom porto. Com vocês, no É Música, Sérgio Habibe. Essa música que eu vou cantar agora, da minha autoria, chama Eulália. Essa música nasceu antes dos anos 70, quando nós tínhamos criado o Laborarte nessa época e fazíamos pesquisa na Madre Deus. E era São João, eu lembro que era São João, e os bois estavam lá dançando, tinha um boi de baixo da Madre Deus. E eu estava assim perto de uma casa, acho que tinha umas canjicas, não sei o que, me deu uma vontade de comer. Eu ouvi um diálogo entre uma senhora que estava grávida, com um filho na mão assim, e o marido dela, que estava com um pandeirão. E ela perguntando para ele por que ele não ficava. E ele dizendo que ele não podia ficar, que ele ia embora, ele ia com boi e tudo mais. Eu achei aquilo muito interessante, ao mesmo tempo meio, né, ela ia ficar só com aquele filho na barriga, mas aquela criança na mão, e ela pedindo por tudo, não vai, eu não posso ficar só, tem muita coisa aqui, eu não posso tomar conta dessa criança e ainda grávida. Ele, eu vou mesmo com esse boi. E a música Eulália nasceu desse momento. Vou fazer agora para vocês. Amor, o canto, noite já vai dentro afora. Ó Eulália, esse boi me leva. Eu não fico pra dormir, vou ter com a madrugada esbarrar em qualquer canto, Eulália. Hoje mesmo eu não fico pra dormir nesse país que não amanhece nem acorda com meu boi. É meu boi, mas toca pra diante, quem ficou não vai chegar. Esse boi me leva, Eulália, eu não posso esperar. Mas toca pra diante, quem ficou não vai chegar. Esse boi me leva, Eulália, eu não posso esperar. Amor, o canto, noite já vai dentro afora. Com a Eulália, esse boi me leva. Eu não fico pra dormir, vou ter com a madrugada esbarrar em qualquer canto, Eulália. Hoje mesmo eu não fico pra dormir nesse país que não amanhece nem acorda com meu boi. É meu boi, mas toca pra diante, quem ficou não vai chegar. Esse boi me leva, Eulália, eu não posso esperar. Mas toca pra diante, quem ficou não vai chegar. Esse boi me leva, Eulália, eu não posso esperar. Amor, o canto. Meu nome completo é Sérgio Roberto Uchoa Habibe.
Eu nasci em São Luís do Maranhão no ano de 49, 31 de agosto de 49. Minha mãe casou com meu pai, claro, e eles moravam naquele prédio bem antigo, ali descendo a Rua de Nazaré, com aquela rua que vem da Pedro II, que é do prédio que era aquele prédio bem de canto, lá alto, era o único prédio que tinha na Pedro II, que tem ainda na Pedro II. Então, é aquele prédio grande que eles chamavam Torre de Chumbo, porque meu pai também trabalhava no comércio e era bem perto para ele. Então, ele só fazia andar 100 metros e ele já estava no comércio dele, que ele trabalhava em comércio de ferragens. E depois dali nós fomos morar na Santaninha, que ali nós ficamos durante muitos anos morando na Santaninha. E ficamos até mesmo, depois dos 40, 50, nós estávamos pela Santaninha. A Santaninha era a grande mãe da gente ali, que se reunia, os amigos e tudo mais. Mas nós tínhamos uma casinha também no Olho d'Água, onde nós passávamos férias. Meu pai fez uma casinha lá com outro amigo dele, que era assim, tipo como irmão. Eles fizeram 2 casas geminadas, iguaizinhas, todas elas, e todas as férias nós íamos para lá, passar as férias no Olho d'Água. Seu grande músico, Edson Bastos, conheço ele desde quando nasceu, vem ser quase meu sobrinho, e é mais que isso. Não é consanguíneo, mas é como se fosse. E nós trabalhamos junto há muitos anos. Uma vez eu fui fazer um show no Teatro Arthur Azevedo, ele era criança, ele pregou o violão cheio de Homem-Aranha, aquelas coisas todinho. Quando eu cheguei no teatro, que eu vi aqueles Homem-Aranha, tudo pregado no violão, eu falei, os caras estão pensando que eu vou fazer aqui, no mínimo, um show para garotada aqui, né? Mas foi com aquele violão que nós fizemos o show mesmo. Essa música chama Meu Bem, tem a parceria de Beto Pereira com Sérgio Habib. Meu bem, teu beijo me deixa louco, me faz perder o juízo, me faz perder o sentido, me faz voar pelo céu. Meu bem, e as horas que eu não me encontro, fazendo ronda, louco, louco de amor. Meu bem, teu beijo me deixa louco, me faz perder o juízo, me faz perder o sentido, me faz voar pelo céu. Meu bem, as horas que eu não me encontro, fazendo ronda, louco, louco de amor, e que me faz revelar nos versos de uma canção o que se passa por dentro, por trás da porta de um coração. O que passa por dentro, por trás da porta de um coração. Meu bem, teu beijo me deixa louco, me faz perder o juízo, me faz perder o sentido, me faz voar pelo céu. Meu bem, e as horas que eu não me encontro, fazendo ronda, louco, louco de amor, e que me faz revelar nos versos de uma canção
o que se passa por dentro, por trás da porta de um coração. O que passa por dentro, por trás da porta de um coração. O começo da música tem mais ou menos a ver com o Olho d'Água, porque esse amigo de meu pai, que nós chamávamos de tio, que não é, ele não era o tio consanguíneo, mas ele era, era mais que um tio. Às vezes, quem não é da consanguíneo, às vezes até muito mais. Eles eram muito amigos. Ele era casado com Iete, que era irmã de Herbenha Machado e tal, musicista também. E ela tinha uma história muito interessante com música, Iete. E nós íamos fazer caminhadas que a gente saía do Olho d'Água, íamos até o Farol do Araçagi andando, mamãe, ela, o pessoal todo faziam aqueles farnelzinhos e a gente ia, nesse dia, em passeio para lá. Ou então íamos para o Rio da Prata tomar banho e tudo mais. E ela sempre estimulava essa história de todos nós irmos cantando. E ela criava músicas, já tinham músicas criadas, que ela ia cantando e a gente ia repetindo junto com ela, assim, simultaneamente. Ela cantava uma frase, a gente repetia a frase e tal. Isso também para ir passando a viagem, que às vezes era cansativa. E nós éramos crianças. E ela tinha uma grande história, assim, comigo, porque ela sabia que eu gostava de cantar. E ela sempre dizia, Sérgio vai ser o meu cantor, ele é que canta. Eu me lembro que ela colocava um banquinho pequeno assim, aí me botava em pé num banquinho, fala assim, canta, meu filho, canta para mim a canção. E naquela época quem fazia sucesso grande sucesso era Calbi Peixoto, e ele tinha uma música que ele cantava que era Pérola e Rubi, se não me engano. O amor é uma pérola rara. E eu tinha a voz muito alta, eu cantava muito alto mesmo. E eu subia nesse banco. Claro que eu cantava meio tati-bitati, né? As letras não se completavam. E ela morria de rir, se lavava de rir, vendo eu me esforçar para cantar aquela música e tudo mais. Calbi se tornou um grande ídolo meu, pelo grande cantor que ele era, e foi o grande cantor, um dos maiores cantores que o Brasil já teve. E assim foi estimulando. Já quando eu entrei já crescendo mais e tudo mais, já indo para a escola, eu me lembro que minha mãe me deu um dinheiro para comprar a nota de livro. Eu estava no liceu, fazendo o primeiro ano, Marista fazendo o primeiro ano, e eu simulei que tinha perdido o dinheiro da compra dos livros e comprei na Casa São Jorge, ali mesmo, na Rua de Nazaré, eu comprei um violão, daqueles todo colorido e tal. O violão, mas para quem não tocava, levei para casa. E eu tinha um amigo chamado Roberto, que era Bob, e na casa dele também não tinha violão. Então, eu dizia que o violão era dele, ele me emprestava, e quando ia para a casa dele, ele dizia que o violão era meu e que eu emprestava para ele. Ele, Roberto, ele já tinha aula com Custodinho, que vem ser tio de João Pedro Borges, senhor. E ele tinha aula na casa dele, e eu comecei a ir pegar aula com Custodinho. Ele tocava choro de Lermando Reis e tudo mais. E ali eu comecei a pegar no violão, a tocar. Papai tocava cavaquinho, e eu ainda estava com o violão meio desafinado logo no começo, e ele nunca queria me dizer que ele sabia afinar o violão, porque ele achava que música era que nem mosca, se picou, tu nunca mais larga. E foi o que aconteceu. Mas aí, quando ele viu que era inevitável, que eu ia seguir mesmo com música, ele afinou a primeira vez o violão para mim, eu aprendi a afinar. E assim começou a história com música, comigo, né? Nessa época, eu comecei assim. Aí, tendo aula, aí comecei a encontrar amigos que tocavam.
e fui para a escola, e na escola tinha amigos que tocavam. Quando eu fui para o liceu, já tinha uma parte da banda de Nonato lá, que era Pitomba, que tocava baixo. Já tinha quem? Mais o guitarrista deles, que tocava lá também, que se apresentava nas festinhas que se fazia de Grêmio lá. E assim a música foi criando, foi aumentando, criando, pegando vento, e eu fui seguindo. Essa música chama Cavalo Cansado, ela tem uma ideia que nasceu em Alcântara, essa música, certo? Também pelos anos 70 lá, acho que a melhor época que eu compus foi os anos 70. As composições que eu gosto mais, elas vêm dessa época, do final dos anos 60 para o começo dos anos 70 que se seguiram. E essa música tem um retrato a ver com Alcântara. Nós íamos muito para Alcântara passear, passar final de semana. E ela, aquela cidade histórica, maravilhosa, como se transformou, tinha um recado que, para mim, que eu tinha que escrever uma música para aquela cidade. E eu escrevi Cavalo Cansado. Esperar, não precisas mais, promessas que eu te fiz, foi de dedo cruzado, tenho mesmos olhos no mundo, na beira de qualquer vapor que saiu de tuas águas, navegou em outras terras. Quem foi que me colonizou no peito esse sonho que não tem fim, que não tem fim, que não tem fim? A vida todo um cavalo cansado, batalhas que nem foram minhas, e fiquei nas tuas noites, vigiando tuas portas e ruínas, só ruínas, de um rei que nunca nem chegou. Esperar, não precisas mais, promessas que eu te fiz, foi de dedo cruzado, tenho mesmos olhos no mundo, na rabeira de qualquer vapor que saiu de tuas águas, navegou em outras terras. Quem foi que me colonizou no peito este sonho que não tem fim, que não tem fim, que não tem fim? A vida toda um cavalo cansado, batalhas que nem foram minhas, e fiquei nas tuas noites, vigiando tuas portas e ruínas, só ruínas, de um rei que nunca nem chegou. Bom, Edinho, muito bom. Quando nós criamos o Laboracha, nós criamos um plano de trabalho, um plano de estudo e também
um norte para aquela casa que ia abrigar artistas, que iam passar artistas por lá. Então, nós tínhamos um trabalho para desenvolver ali dentro. E a ideia do Laborarte era justamente essa, era trabalhar com a cultura popular, certo? Fazer um estudo da cultura popular e fazer uma análise dela e devolver ela com espetáculos nossos, na linguagem nossa, universitária, né? Então, nós, por exemplo, se nós fazíamos um trabalho com o Bumba Meu Boi, nós fazíamos uma leitura lá, em grupo, desse trabalho, procurávamos saber qual era a parte da dança, da letra, o que é que dizia, para a gente sentir qual era a manifestação, o que eles queriam transmitir para o público, né? E assim a gente fazia alguma coisa interessante. E era justamente uma época, essa época já era a época, a ditadura começou em 64, então nós já estávamos trabalhando com isso e já fazendo um movimento ante aquele regime militar. Então era um trabalho já engajado, o Laborarte trabalhava num plano engajado e tudo mais. Os compositores, os artistas que estavam rolando por ali já tinham uma ideia mais ou menos do que era a história. E assim a gente foi. E daí eu fui para a escola de música também, fazia escola de música, aí comecei a estudar clássico com João Pedro Borges. Depois ele foi para o Rio, eu fui também, aí continuei a estudar com ele lá. Ele morava no Rio, eu continuei estudando com ele. E fiz flauta também na ProArte, flauta transversa. Dei aula na escola durante os 2 anos, mais ou menos. Trabalhei com Zezé da Flauta, que é Zé Alves, e outros músicos que eu dei aula e trabalhei e tudo mais. Eu acho que eu fui da primeira geração, assim, que começou a querer trabalhar com instrumento de sopro, porque nós só tínhamos mesmo instrumento de sopro para tocar nos shows. Era, assim, o pessoal que trabalhava na polícia, era do exército, certo? E eles não tinham essa... não eram maleáveis para sair de lá, para tocar com cabeludo. E nessa época estava todo mundo cabeludo, todo mundo de chinela japonesa, muito, vamos dizer assim, uma linguagem que usavam em cima dessa juventude. Ah, são tudo doido, maluco. Mas era interessante ver que ali estava havendo um movimento interessante, e como houve mesmo. Inclusive, eu falo que o Laborarte foi o vetor da nova música, da nova concepção de arte em São Luís do Maranhão. Ele foi capaz de mudar aquele teatro tradicional e começar a fazer um teatro mais cru, mais realista, e tirar daqueles modelos europeus, com muita roupa, com textos pesados. Claro que Shakespeare é um grande autor e tudo mais, e fazer Shakespeare é muito bom. Mas também a gente queria falar um pouco, sabe, do que ocorria na Madre Deus, o que estava ocorrendo no interior do estado, por que estava acontecendo aquilo com aqueles lavradores ali, certo? Aí tinha um certo interesse o Laborarte trabalhava com essa visão. Olha, eu fiquei surpreso até quando o Padre Moana me citou no grande livro dele, falando sobre a música do Maranhão. Eu fiquei, claro, pela homenagem dele, me senti mesmo uma pessoa, vamos dizer assim, eu senti que foi uma coisa legal ele ter feito isso, apesar de eu não ter nenhuma intimidade com ele, eu não falava com ele, não conhecia ele. Depois é que eu fui falar com ele, agradecer por ele ter me colocado no livro dele. E ele tinha acompanhado um festival e ele tinha visto uma música minha, chamada Fuga e Antifuga, e por causa dessa música, ele me coloca no livro dele, que era uma música que tinha um tema meio clássico, assim, que vinha do meu trabalho com música clássica, e ela tem uma composição, toda meio clássica, assim. E ele achava aquela música muito bonita, e por causa disso ele me cita no livro dele. Eu senti aquilo, uma grandeza ali, ele ter feito isso. Essa música agora chama Solidão.
E ela foi uma música composta aqui na UFMA. Até eu estava assistindo uma aula de antropologia e o professor estava falando justamente naquela parte ali da divisão ali do tronco, quando o homem desce da árvore e começa a caminhar. E aquilo me deu uma ideia de uma solidão dos dois homens, aquele que ficava e não ia, e daquele que ia e deixava a outra parte aqui atrás. E essa letra foi desenvolvida mais ou menos com essa ideia, certo? Por isso ela chama Solidão. São raras estrelas, raras, mas a noite já vem. Quem me garante vai ser diferente. O tempo é assim, um trem sumindo, amarelando os tomates no quintal, madurando os meus olhos pro mundo. São raras estrelas, raras, mas a noite já vem. Quem me garante vai ser diferente. O tempo é assim, um trem sumindo, amarelando os tomates do quintal, madurando os meus olhos pro mundo. Então eu me cubro num véu de silêncio e deixo que a noite me traga amanhã. E sonho com os homens, por trilhas distantes do homem, caminhos que não voltarão. Solidão, solidão. Solidão, yeah. Solidão, oh, 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 oh. São raras estrelas, raras, mas a noite já vem. Quem me garante vai ser diferente. O tempo é assim, um trem sumindo, amarelando os tomates do quintal, madurando os meus olhos pro mundo. Então eu me cubro num véu de silêncio e deixo que a noite me traga o amanhã. E sonho com os homens, por trilhas distantes do homem, caminhos, caminhos que não voltarão. Solidão, solidão. Solidão, yeah. Solidão, oh, oh, oh.